permita Deus seu amor, sem que volte para, sem que leve por presente que simboliza a vitória eterna. Aficionados pelos efeitos da febre, pessoas que realmente se envolvem com a associação. Esse evento está marcando o início de uma nova fase. Nós pretendemos fazer todos os finais de mês uma palestra sobre a fé. Quero cumprimentar as autoridades presentes. Cumprimentar o General Serra, o General Chon, Coronel Brandalize, da SpaceX, assumindo agora o comando da SpaceX. Obrigado pela presença. Coronel Everton, professor de História da SpaceX, também vai ser o nosso próximo palestrante sobre dia 21 de fevereiro, nós comemoramos Monte Castelo. E o Coronel Everton tem uma palestra que será feita no final de fevereiro, a respeito de Monte Castelo. Nosso amigo capitão de mar e guerra, Rodolfo Santiago, que também tem uma palestra que vai ser colocada no mês de março, a palestra sobre a Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então essas palestras estão já agendadas já conosco. Sol da liberdade vai nos últimos, brilhou o céu da pátria.
sentar? Podemos sentar? Gostaria também de agradecer a presença do Major Paiva Machado, que está representando o General Udom e assumiu esse ano no lugar do General Oliveira, que foi um grande parceiro nosso também nesses últimos 2 anos. Estamos iniciando hoje esta fase com muita honra pela palestra do nosso amigo Mário Pereira, nascido em Pistoia, na Itália. O senhor Mário Pereira é filho do sargento Miguel Pereira, que atuou durante a Segunda Guerra Mundial. O senhor Miguel Pereira, nascido em 1919 na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ao término da guerra, foi designado para cuidar do templo votivo, cemitério de Pistoia, na Itália. Conheceu e casou-se com a senhora Giuliana Menichini, italiana, com quem teve 4 filhos. O sargento Miguel Pereira faleceu em 2003, aos 84 anos de idade. O seu filho, Mário Pereira, deu continuidade ao trabalho, cuidando do cemitério da FEB em Pistoia. Em 2019, deixou essa função como cuidador do cemitério de Pistoia, porém continua com o trabalho de divulgação dos atos da FEB na Itália, realizando palestras em escolas, centros sociais e diversos segmentos. Queremos agradecer muito a colaboração do Sr. Mário Pereira, nos presenteando com seus conhecimentos e com os relatos da história de vida pelos nossos pracinhas em solo italiano. Muito obrigado. A palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra e uma emoção estar aqui. Porque não é comum hoje em dia ver uma associação que funciona como funciona a associação aqui em Campinas. Conheço bastante o Brasil e as associações e as condições das associações. E vejo aqui um exemplo que deveria ser exportado pelo Brasil inteiro. Pessoas, filhos, mas não apenas filhos apaixonados, historiadores, pessoas às vezes que não têm nada a ver com essa história, mas que estão apaixonados por ela. Por quê? Porque a conhecem. Então a primeira providência aqui hoje é uma salva de palmas para esse conjunto que mantém e valoriza essa história. Eu, como filho de veterano, não podia não me envolver nessa coisa, mesmo porque vivi a vida inteira debaixo dessa bandeira, da bandeira do Brasil e da bandeira da fé. Quando eu era menino, a gente ia na busca de cogumelos na mata, lá em Pistoia, no Alpino Tosquemiliano. A gente encontrava buracos lá no meio da mata e meu pai me explicava que aquilo era a essência da guerra. Naquela época eu nem ligava, nem podia saber da importância, da profundidade dessa história. Mas aos poucos fui despertando, infelizmente, como muitos, despertei muito tarde, porque deveria ter feito isso muito antes. E comecei a me interessar cada vez mais. Quanto mais estudava a fé, quanto mais estudo a fé, quanto mais me apaixono. Porque é uma história que só tem lados bons. Tem uma grande parte humana, tem uma parte que nenhum outro país participante da Segunda Guerra Mundial colocou no cenário da guerra. Um cenário dramático, um cenário onde morreram milhões de pessoas. Então, nosso símbolo está aqui, é o Bakefundo, que foi adotado pelo Brasil já lá na Itália.
antes de apresentar a minha palestra, o documentário que eu levo para as escolas, eu gostaria de explicar um pouco como era a linha gótica, do que se tratava quando se fala de linha gótica, porque muitas pessoas, especialmente aqui no Brasil, linha vem com um traço de um ponto a outro. E a linha gótica não era nada disso. A linha gótica era um sistema defensivo profundo de 5 a 35 quilômetros. Sou um instante que vou me ajudar com algumas imagens. Linha gótica, setembro 44, abril 45. Né? Esse é um mapa que fica nas proximidades da praia do Mar Tirrenico, exatamente em Massarosa. Essas aqui são as forças do eixo. Né? As forças que participaram do lado do eixo. Como se vê, são 27 países no total, né, que ficaram do lado daquele que era chamado eixo, mais comumente conhecido como Alemanha, Itália e Japão, mas era tudo isso. Esses aqui são as forças aliadas, né, que a vários títulos, em vários momentos do decorrer da cronologia dos eventos, se envolveram na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, porque havia países que inicialmente estavam do lado do eixo, depois passaram para o lado dos aliados. Aqui, o nosso país, o Brasil, declarou guerra 22 de agosto de 42. Aqui, mais outros países que entraram em outros momentos, por um total de 92 países. Então, uma guerra realmente mundial, que abrangeu, atingiu o mundo inteiro, foi envolvendo o mundo inteiro. E esse aqui é o avanço dos aliados, não sempre os brasileiros, que desembarcaram aqui na Sicília, depois subiram, o governo italiano se rendeu às forças aliadas, assinou um armistício, e começou a subir a península. Essas aqui são duas linhas que são próximas de Roma, e essa aqui é a linha gótica. Mas a linha gótica é esse sistema defensivo aqui. Essa aqui é a linha meridional, que passava pelas montanhas, aqui tem Pistoia, esse local mais ou menos aqui. Essa aqui é toda a primeira cordilheira do Apennino tosco-emiliano. Depois essa era uma outra linha final, que passa mais ou menos aqui em Montese, e essa aqui que foi a linha final. Entre essas duas linhas não tinha nada, tinha inúmeras centenas, milhares, em certos pontos, de linhas sucessivas ou de linhas longitudinais. Essa aqui é onde se vê também as forças dos alemães, né, que estavam na linha gótica. A linha gótica era isso, 320 km de extensão, com 3.064 trincheiras, com 479 estações para caminhões e artilharia, 16.000 posições de vários tipos
linha de metralhadora, lugares para atiradores, incluindo esse aqui, 2.275 linhas para metralhadoras, esses 100 e tantas posições para atirador de elite, 8.940 tantas balas de paredes anticarros. Depois vão ver o que é uma parede anticarro, fossatos, baletas anticarros, 117 quilômetros de arame farpado e 100.000 minas. 100.000 minas que naturalmente ficaram por muito tempo depois da guerra. Aqui uma imagem emblemática do Jeep do Mascarenhas de Moraes, aqui atrás dele o Zenobo da Costa, que não apenas com 4 rodas motrizes, mas também com correntes, porque era muito complicado dirigir na neve, especialmente para quem não conhecia, não sabia nada do que se tratava de neve, né? Aqui tem um pouco de frio, mas até poucos dias antes eu estava no Ceará e imagino que o rapaz que chegou no cenário da Segunda Guerra Mundial, vindo de Fortaleza, vindo do interior, nada pudesse saber do que se tratava de neve. E os brasileiros pagaram muito caro essa coisa, essa inexperiência. Esse aqui é um pouco do esquema dos alemães, do esquema defensivo dos alemães. Isso aqui são posições defensivas no topo de uma montanha. Aqui estamos em Poço del Bagno, ao norte, logo ao norte de Pistoia. De Pistoia se enxerga essa montanha. E como se vê, tem essas posições que são a primeira linha, essas outras posições que são a segunda linha, essas posições que são a terceira linha. Aqui os brasileiros não combateram nesse setor, mas os sul-africanos conquistaram essa posição aqui em 5 dias de combate. Para alcançar essa aqui foi necessário mais 10 dias. Tem 400 metros entre um e outro. Mais 10 dias para alcançar essa aqui. Desse aqui, os alemães tiveram que recuar, porque ao leste dessa posição norte, sul, oeste e leste. Ao leste dessa posição, mais ou menos aqui, mas fora dessa imagem, os africanos, ou os indianos, os Gurkha, entraram e praticamente fizeram um efeito dominó em quase toda a primeira linha da linha gótica. Então a primeira linha da linha gótica caiu por mão desses valorosos indianos. E os abrigos que os alemães construíam não eram assim, improvisados, eram esquematizados. Havia uma organização que se chamava TOG, que só cuidava de construir os abrigos dos alemães. Essas aqui eram casamatas em concreto armado, existem ainda hoje lá muitas dessas, e os nossos soldados iam contra essas posições. E como se vê, tem aqui o esquema de tiro, podia servir como antiaéreo. Isso aqui se chamava de Tobruk, Bunker Tobruk. E essas aqui são dois bunkers dos alemães. Isso aqui cavado na rocha e acabado com forrado com madeira e outras coisas, aqui diretamente na rocha, aproveitando muitas vezes, mas nem sempre, de abrigos naturais. É uma região da Itália que tem muitos abrigos desse tipo. Esse aqui
é um Tobruk que não foi enterrado, porque geralmente ficavam enterrados até essa parte aqui. Aqui tem a porta de entrada, o cara subia e daqui a lá. Essa aqui é no Monte Terminale, essa aqui era uma posição de observação e tiro. Os canhões estavam atrás da montanha, do outro lado. Essa aqui era a frente dos nossos combatentes, e daqui eles espiavam, observavam a movimentação da tropa e ordenavam os tiros. Esse aqui são dois tipos de parede antitanque. Esse aqui no Vale do Rio Seco e Borgamossano. Esse aqui em Viareggio. Faz com que qualquer viatura ou tanque de perna para cima. Esse aqui é praticamente intransponível para qualquer meio coração. Aqui é uma imagem de Pistoia, como estava quando os brasileiros chegaram lá. Essa aqui é Porta Carrática, que foi destruída por estar próxima da estação. Essa aqui é uma igreja, San Giovanni Floricidas. E esse aqui é um mapa que demonstra a vontade dos alemães, do nazismo, de aterrorizar a população italiana para fazer com que eles não ajudassem tanto os partisanos quanto os aliados. Esses aqui são números de mortos que cada região da Itália sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. Quais são as duas regiões que sofreram mais? Emília-Romanha e Toscana, justamente para se encontrar a cavaleiro dessa linha gótica. Esses aqui são números, agora eu não consigo ler, mas me parece que são 4.753 e 992 carnificinas com pessoas inermes. Os alemães e os fascistas nunca pegaram um partisano nessas ações. Eram sempre mulheres, idosos e meninos que eram mortos para fazer com que eles se recusassem de ajudar. Mas como é que eles podiam se recusar de ajudar os próprios filhos, pais ou irmãos? A Toscana pagou com 4.449 mortos e 813 episódios. E esse aqui, basicamente, essa aqui é a linha gótica, a linha setentrional e a linha meridional, e dá para ver como a maior concentração foi justamente nessa área que foi o lugar de atuação dos brasileiros. Os brasileiros entraram em combate em setembro de 44, e uma vez um veterano me falou que se eles tivessem entrado em combate um pouco antes, talvez a carneficina de Sant'Anna di Stazzema talvez podia ser evitada. Lá morreram 576, engano, 560 mortos em 12 de agosto de 44. Esses aqui são os partisanos italianos, entre eles, como se vê, tem mulheres. Aqui é na cidade de Pistoia, como se vê, armados de uma forma muito aproximativa. Esses aqui são números de mortos, não são exatos, mas dão para ter uma ideia dos valores. O número de habitantes do país, os mortos, que aqui são um número que não bate com os dados que a gente conhece, mas dá para ter uma ideia do total, do que foi e de quais
quais foram os países que mais sofreram perdas durante a Segunda Guerra Mundial. E esse aqui é o que fica hoje de lembrança, de recordação, de monitor para as novas gerações. Monumentos, esse aqui é no Vado del Fucetto, onde morreram 190 civis, Sant'Anna di Stazzema, 560, e esses aqui são os cemitérios de guerra que existem na Itália. Esses aqui são os cemitérios de todas as forças que existem na Itália. Esse aqui é o cemitério dos americanos, que tem 48 cemitérios, com 90 mil mortos, mais ou menos. Esse aqui é o cemitério de Passo della Futa, no norte de Florença. Aqui estão enterrados 34 mil soldados germânicos, e uma boa parte desses soldados foram mortos pelas nossas tropas, porque esse aqui é bem a cavaleiro da linha Gogh. E esse é um dos 15 cemitérios dos alemães, com cerca de 120 mil mortos. Esse aqui é o nosso, o sacrário lá de Pistoia. O Brasil foi o único país que repatriou todos os mortos. Aqui só repousa um, que fica aqui na frente da chama perpétua. Foi encontrado pelo meu pai, depois do fim da guerra, depois do traslado dos mortos para o aterro do Rio de Janeiro, e depois da construção do monumento. Foi encontrado em Montese, tem vários boatos sobre a identidade desse soldado. Depois talvez a gente vai comentar essa história. Esse aqui é o que permanece ainda hoje, que existe ainda hoje, que se encontra ainda hoje, com detector de metal. Né? Graças a Deus, hoje em dia, nada disso praticamente pode explodir, porque a carga de injeção desses orquídeos não funciona mais, mas mesmo assim eu conheço pessoas que estavam na escola comigo, e quando eram meninos tiveram a desafortuna de encontrar um desses orquídeos. Meu pai sempre me dizia: não, você encontra alguma coisa estranha, não toca nela, vem dizer para mim, vai dizer para alguém. E tem pessoas que ainda hoje vivem com os marcos do pós-guerra. Né? Essa é a coisa mais problemática, o que permanece depois de uma vida. E isso aqui era a linha gótica. Agora vou apresentar o meu documentário. Eu fiz esse documentário, a primeira versão, depois foi manejada algumas vezes, foi em 2009. Para, quase uma brincadeira junto com os amigos de apresentar no Rotary Club de Sétimo Milanese, próximo de Milano, a cidade de Milano. Isso depois foi interessando, eu acabei enfeitando um pouco mais, colocando mais coisas e levando nas escolas italianas. Em 2012 fui convidado para apresentar esse documentário no Colégio Militar de Brasília. Fiz as legendas das partes em italiano para o português e apresentei o documentário, o que vocês vão ver agora. E o que me chamou a atenção foi que os alunos da escola do Colégio Militar de Brasília, da capital do nosso país, nada sabiam dessa história. Aí eu pensei, se
isso aqui é a realidade do Colégio Militar de Brasília, o que vai ser no Brasil, no interior, nas escolas. E ali comecei com a ajuda de pouquíssimas pessoas a divulgar essa história. E para onde eu ando, para onde eu apresento, sempre isso leva admiração. Leva admiração porque os brasileiros fizeram muito bem feito. Fizeram, sim, quase um milagre. Com os meios, com a preparação que não tinha, com todas as dificuldades, inclusive aquela do frio, né? Vamos pensar só em um fator. Um alemão com 15 graus, ele está tomando banho de rio, porque geneticamente ele é preparado para, com 15 graus, considerar um meio verão. O brasileiro, o nordestino com 15 graus, está morando de frio. Ontem em São Paulo fazia 16 graus, e estava um frio danado, mesmo para mim que nasci na Itália. Então, mas os últimos 20 dias passei no Ceará, então assim, o corpo acostuma. Então, eles tirados daqui da realidade brasileira, jogados lá e jogados no meio da neve, foi muito dura, foi muito cruel, foi muito difícil. E os nossos soldados, sim, conseguiram passar em cima desses problemas, dessas dificuldades, sem contar os alemães que estavam lá em cima. O documentário, como eu já falei, para as escolas, foi feito para as escolas italianas, então tem legendas em italiano, as partes em português, e tem legendas em português das partes em italiano. Agora eu vou lançar o vídeo. Claro que o documentário em 50 minutos não pode e não pretende explicar tudo. Seria impossível explicar 8 meses de guerra, explicar como que o Brasil se envolveu na guerra, o que aconteceu quando os brasileiros voltaram na pátria. Mas pretende dar um input para os estudantes ficar curiosos e começar a se informar. Hoje em dia, na minha época não existia, mas hoje em dia a internet é cheia, repleta, transbordante de notícias. Infelizmente nem todas são tão certeiras como deveria, mas é uma boa fonte de informação. Isso, sim, deveria chamar a atenção e fazer surgir perguntas. Antes de responder eventuais dúvidas que os senhores possam ter, estou passando esse vídeo. Isso aqui são os 52 monumentos que existem na Itália a respeito da Força Expedicionária Brasileira, que eu acho que é o reconhecimento dos italianos aos brasileiros, aos soldados brasileiros, ao esforço dos nossos pais, dos nossos avós, aqui tem filhos, tem netos, e aquele valor a mais que eles conseguiram colocar no campo de luta, que era a humanidade. Uma humanidade que outros povos não demonstraram. Os brasileiros chegaram e logo se entenderam com a população italiana, talvez por vários fatores, o idioma neolatino, a religião, era
era muito mais fácil uma proximidade entre um brasileiro e um italiano que não entre um inglês e um italiano. Isso faz parte. E esse aqui é o reconhecimento que os nossos heróis têm. Nossos heróis, eu digo, não apenas aqueles que morreram, os 465 mortos, mas aqueles também, os vivos que voltaram para cá e que viveram a vida inteira nos ensinando, nos dando conta dos feitos que eles, das lutas que eles fizeram lá. E, infelizmente, isso, reconhecido na Itália, passa quase pelo esquecimento aqui no Brasil. E esse dói demais para todos os nossos filhos. E eu acho que é isso que nos move, que move todos os que mantêm essa associação, todos os que se empenham para divulgar essa memória. É isso que nos move, apesar das dificuldades, dos tijolos que a gente recebe na cara, e não deixa, pelo menos eu tenho esse sentimento, não consigo me silenciar, porque o silêncio é o pior dos males. Se essa história vai cair no esquecimento mais do que já é, o Brasil vai perder um valor imenso. Talvez o maior feito histórico do Brasil no exterior vai ser desperdiçado, vai ser sepulto com os nossos últimos veteranos que estão desaparecendo, que estão morrendo, bem vivos hoje em dia, uns 50 mais ou menos, pelo censo permanente que existe. Então, nada. Eu estou aqui para divulgar, para mostrar essas poucas coisas, para fazer com que todos os senhores sejam portadores dessa mensagem, não o Mário Pereira sozinho, não o César, não a Yara, não o Francisco, mas todos envolvidos na mesma luta, porque é assim que os nossos pais, os nossos heróis brasileiros conseguiram vencer a guerra, porque eles, não vamos esquecer, eles venceram a guerra contra o exército alemão e contra os fascistas da Itália. Fica à disposição para qualquer esclarecimento. Eu conheci o Dr. Giovanna quando ele estava lá, ou ele voltou ao Brasil, foi no pós-guerra, depois conheci. Juliano. Bom, meu pai, ele conheceu a mãe logo que chegou na Itália, ou seja, logo que chegou em Pistoia. Meu pai era de serviço de comunicações do 1º Regimento, ele já era militar quando o Brasil foi na guerra, e ele se ofereceu voluntário para ir para a Itália. Chegou na Itália a final de outubro e 5 de novembro já estava em Pistoia, 7 de novembro já estava em Porto Capello. Mas, quando chegou em Pistoia, ele foi designado, ele era chefe, era sargento, e era chefe de uma estação rádio, da estação rádio que mantinha a comunicação com o Brasil. Era a que recebia todas as informações do Brasil, do Ministério da Guerra, e mandava para o Brasil o que acontecia lá, os acontecimentos lá na Itália. E essa estação rádio foi fixada
ficava em cima de um Jeep, de 2,4 toneladas, e foi fixada na frente daquela que era a casa dos meus avós maternos. Inicialmente a minha mãe não queria saber de soldados. Meu avô, ele era veterano da Primeira Guerra Mundial, ele tinha sido ferido de braço que não movimentava direito, de mão paralisada, mas ele gostava muito do assunto guerra. E, por ser um veterano da Primeira Guerra Mundial, por ser um ferido da Primeira Guerra Mundial, ele era muito respeitado também pelos alemães. Então, minha mãe, a minha família, a família da minha mãe, dos meus avós, minha mãe era filha única, não subia assim as injúrias que os fascistas e os alemães faziam geralmente com as pessoas. Meu avô tinha que se apresentar nas ordenanças do sábado, e o que eu respeitava muito, e ele fez logo amizade com esses militares brasileiros que ficaram na frente da casa deles. Uma das primeiras coisas que meu pai contava, eles pegaram o gerador que tinha montado no Jeep e ficaram com a fiação das casas e deram luz para a rua. E a Monte Sabotino, na Itália, recebeu a luz pelos soldados brasileiros quando chegaram lá, pelo meu pai, da equipe dele. E começou assim, meu pai viu a minha mãe, ele fala sempre que a viu e ficou totalmente assim, fulminado, sem possibilidade de fazer mais nada, e começou a paquerar. Minha mãe, porém, não queria saber, porque na história chegavam os contos do que os outros aliados tinham feito depois da libertação da cidade de Roma. Não sei se você sabe, mas depois as tropas marroquinas, depois da libertação de Roma e os atores da cidade de Roma, simplesmente violentaram todos, mulheres, meninos, velhas, tudo. Foi um estrago absurdo. Foi a coisa pior que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quase além das carnificinas dos alemães, porque esses eram os libertadores. Como que um libertador pode fazer isso depois de ter libertado uma aldeia? Mas os comandantes uma aldeia, uma cidade, uma área, mas os comandantes da tropa francesa deram carta branca, né? 3 dias de felicidade, de diversão. Essa foi a diversão dos marroquinos. E ainda hoje entregou. Os brasileiros eram totalmente diferentes, mas chegaram ali, era uma tropa miscigenada, não havia, na unidade do meu pai, havia soldados pretos. Isso chamava atenção, causava medo. Na Itália, ainda hoje, se fala para os meninos: se você não ficar quieto, eu vou chamar um homem negro. E o homem negro apareceu. Tem centenas de pessoas que entrevistei, que conheci, com quem falei, falando do medo que tinham os meninos ao ver o homem preto chegar. Depois se davam conta que eram como os outros, iguais aos outros, mas ali no momento foi um medo muito grande que isso causou. As tropas americanas tinham os negros separados. Eles eram, na 92ª, era uma tropa de negros, comandada por brancos, que estavam totalmente separados das outras tropas. Bom, então meu pai, voltando à minha história, meu pai, aos poucos,
uma das coisas que eu fiz para conquistar minha mãe foi levar um pacote de açúcar em casa, na casa dos meus avós. Devido ao fascismo e à guerra, minha mãe fazia 5 anos que não comia açúcar. Então minha mãe, na época, tinha 16 anos, que era uma adulta, era uma menina, praticamente. E minha mãe pegou uma colher de sopa, começou a comer, comeu quase todo o pacote de açúcar, com a raiva do meu avô. Um quilo de açúcar assim, 2 segundos, como é isso? Não vai calma, outra senhora. E assim aos poucos foram começando, os brasileiros juntaram um banjo, um violão, começaram a fazer música à noite, e isso começou a ter uma paquera do meu pai com minha mãe, mas também de outros soldados da unidade dele, de outras unidades, e se juntando à noite, até para enfatizar aquele drama que estavam se enfiando a guerra, com a perspectiva de talvez amanhã morrer. Tem vários casos assim. E assim, aos poucos, meu pai entrou nas graças da minha mãe, começaram um namoro assim, muito leve, muito assim, puro. Superficial, mas assim, puro. E, bom, acabou a guerra, meu pai teve que voltar para o Brasil com a ideia da minha mãe viajar no navio de esposas que foi organizado pelo governo brasileiro, porque houve 58 casamentos entre brasileiros e italianas, quase todas ali da área história da Toscana, algumas da montanha, umas poucas. E nesse meio tempo, meu pai e minha mãe tiveram que casar por procuração, porque a perspectiva era da minha mãe subir nesse navio e ir para o Brasil. E meu avô nunca deixaria a filha subir no navio sem um papel assinado que dissesse que o esposo estava lá esperando por ele. Né? Imagina o que era. Não é como hoje, que em 10 horas a gente viaja e se não deu certo a gente volta. Ali era uma viagem de 20 dias. Bom, meu pai, nesse meio tempo, tentou ser incluído, esperando minha mãe viajar. Então, fizeram um casamento, a papelada foi levada pelo general Zenobo da Costa. E nessa espera, meu pai tentou ser incluído nas guardas que se revezavam no cemitério. E conseguiu ser incluído na terceira guarda. Na primeira não deu, na segunda não deu, na terça deu. Então ele mandou um telegrama, não tinha WhatsApp na época, telegrama dizendo: vou chegar na Itália, a gente fica lá aqueles 6, 8 meses do tempo da guarda, depois voltamos para cá. Mas evidentemente o destino era outro. E meu pai viajou, ele saiu do Brasil em dezembro nos primeiros dias de dezembro de 46 e chegou apenas na Itália, chegou apenas em fevereiro de 47, porque o navio era uma carreta que quebrava toda hora. Então era mais um tempo que passaram em concertos do que a viagem propriamente. E quando chegaram, essa tropa para tomar conta do cemitério de guerra, isso era fevereiro de 47, em maio de 47 o governo aliado decidiu de retirar todas as unidades militares da península. E para ficar na guarda do cemitério deviam ter um responsável. Meu pai foi escalado porque ele Polenta Terme, ele servia junto por ser a pessoa que fazia ligação com o Brasil, militar que fazia ligação com o Brasil, então ele tinha muita proximidade com o Mascarenhas de Moraes, com o Zenobo da Costa e com o Cortélio de Paris.
E meu pai foi escalado, eu ia ficar lá por 2 anos, e depois pegar, voltar para o Brasil, se inserir aqui. E isso foi sendo protelado, né, cada 2 anos até 60. Eu sou de 59, nasci em 59. E, então, eu sou caçula da família, as minhas 3 irmãs nasceram durante esses anos. Em 60, quando os restos mortais foram trasladados para cá, para o albergue do Rio de Janeiro, meu pai também veio para cá, sem minha mãe, porque eu, recém-nascido, a minha mãe não queria me deixar com a minha avó, para não dar muito trabalho para ela. E meu pai veio para cá e surgiu a ideia da construção do monumento do Trigo Militar Brasileiro, com o marco perene da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí meu pai novamente foi destinado para a guarda do monumento. E ficamos, a família Pereira ficou cuidando do monumento, do cemitério, e o monumento do meu pai em 47 não foi interrupta, porque meu pai um ano foi tirado do cargo, depois foi readmitido, mas ele ficou praticamente 1947 a 2003, 10 dias antes de falecer, meu pai estava lá trabalhando no monumento. Aí, quando ele veio a falecer, eu tinha minha loja de eletrônica, conserto de eletrônica, de luzes para show, essas coisas, e tentei, tinha sido contratado pela embaixada, e tentei manter as duas coisas. Depois vi logo que não dava para fazer bem nenhuma nem a outra, e decidi largar a loja e me dedicar ao monumento, porque mesmo sem ter o conhecimento que tenho hoje em dia, sabia que isso era a coisa justa, era o que devia se fazer. Não podia se deixar aquilo na mão de quem? Na mão de alguém que não tem nenhum carinho, nenhuma ligação, nenhuma coisa a mais, não sei. Claramente foi uma escolha que foi hostilizada muito por muitas pessoas e infelizmente tenho que dizer que por certos versos tinha até razão, né? Mas eu estou feliz e orgulhoso, estou aqui. Eu, quando entrei, quando comecei a trabalhar, mas eu já trabalhava com meu pai desde sempre. Mas, quando eu comecei a atuar no monumento sozinho, ficar lá o dia inteiro, sem ver um brasileiro chegar lá, eu era um artesão, então eu passei a tentar fazer alguma coisa, né? Comecei a fazer contato com historiadores italianos, Giovanni Sulla, outros historiadores brasileiros, filhos de veteranos, a Ivone e outros. Na época, no Brasil ainda tinha Orkut. Na Itália já existia o Facebook, né? No Brasil ainda era Orkut, mas depois foi tudo unificado. Aí comecei a ter contato, até porque achava que meu pai era sozinho a manter essa história. De fato, na Itália ele era sozinho. E que no Brasil quase ninguém se importasse com isso. Já tinha começado a frequentar os encontros nacionais dos veteranos, a partir de 2000, e com isso comecei a conhecer os veteranos, todos os que vocês viram testemunhar ali, eu conheci. Eu estava atrás da gravadora quando foram feitos
esses documentários e me apaixonei cada vez mais, porque tudo que meu pai contava, que na época que eu era criança podiam parecer contos inventados, virou realidade. Eu conheci o Brasil, eu vi quanto o Brasil é grande, coisa que para um italiano não pode ter a ideia. Meu pai me contava que ele tinha lavoura, o meu avô paterno tinha uma fazenda no Rio Grande do Sul, e ele me contava que tinha lavouras grandes como de historiador. E para mim, gente, na Itália a lavoura, assim, nada do que eu, por exemplo, vi agora, uma viagem que eu fiz de Brasília ao Rio Grande do Sul, passar por 300 quilômetros de soja. Sim, para mim era impensável. Para qualquer italiano, eu acho, que não se dá conta, não pode se dar conta de quanto grande é o Brasil. O Brasil é 28 vezes a Itália, 28 vezes maior. Isso, para o italiano, é simplesmente impossível. Não tem como se entender. E também a história que ele contava da guerra, pareciam assim, muito gigantes, muito grandes. Mas quando eu comecei a conhecer os outros veteranos, que contavam mais ou menos as mesmas coisas, eu falei, meu pai podia ter enfeitado, mas mais um. Eu conheci muitos veteranos. Quando eu comecei a frequentar os encontros dos veteranos na Bahia em 2000, eram 3 ônibus, mais ou menos 150 veteranos e 4 ou 5 acompanhantes, né? Uma esposa, coisa assim, mas a maioria era veteranos. Depois a coisa foi minguando, e a gente se encontra nos filhos dos veteranos. E eu acho isso justo, um nosso dever. Desculpa, eu me estendo, mas é uma história que eu não li no livro. É a minha história. Sobre o soldado desconhecido. Os boatos sobre o soldado desconhecido é que se fala, os historiadores aqui no Brasil falam que se trata do Fredolino Schimanno. Só que o Fredolino Schimanno era de Passo Fundo, igual ao meu pai. Meu pai conhecia o Fredolino Schimanno. E meu pai, diante daquele túmulo ali no monumento do militar brasileiro, muitas vezes me falou: esse soldado aqui não é o Fredolino Schimanno. Eu perguntava por quê e ele nunca me deu uma resposta assim. Ele falava: tem coisas que você não pode entender. Infelizmente, talvez, quem sabe, queria me dizer amanhã, mas chegou aquele amanhã que ele não conseguiu me dizer. Talvez não sei. Sinceramente não sei o que dizer, mas de uma coisa tenho certeza: se meu pai falava que não se tratasse no hospital do Fredolino Schimanno, tinha alguma razão para não ser. Pelo menos, os historiadores falam que Fredolino Schimanno porque foi encontrado em Montese, sepulto lá, mas em Montese é outros desaparecidos. Simplesmente, um caso que acho que todo mundo conhece, o nome que todo mundo conhece, é o Max Wolff Filho. O Max Wolff Filho, quando ele foi enterrado no cemitério de Pistoia, em dezembro de 1945, o corpo só foi encontrado em dezembro de 1945. 8 meses depois,
da morte dele, do falecimento dele, na véspera do ataque a Montese. E tem muitas coisas que não batem, né? Então, como falei antes, o pós-guerra é uma fase muito delicada e muito complicada a ser ainda hoje explorada. Pode ser assim, fruto de muitas descobertas, né? Podem nos dar muitas respostas de como foi tratado todo esse caso do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu estou lendo um livro, Mário, do título Eles combateram na Itália, Capitão Adriano. E tem uma parte lá que ele diz que em 1960, antes de fazer o translado, os restos mortais foram cremados, antes de serem colocados nas urnas. O que você pode falar sobre isso? Absolutamente não. Eu nunca tinha ouvido falar. Absolutamente não. A única informação nesse sentido é que os caixotes contendo os restos mortais dos soldados foram carregados em 3 aviões. Numa parada técnica em Lisboa, um dos 3 aviões na partida pegou fogo, mas o piloto conseguiu voltar e colocar a aeronave no chão e as chamas foram extintas. Porque na Itália correu um boato quando eu era menino que eles tinham morrido 2 vezes. Então, foi uma das primeiras pesquisas que eu conduzi quando me encontrei lá, com uma documentação que meu pai tinha juntado, que é bastante interessante, e com a qual estou tentando escrever um livro. Obrigado. Seu Mário, o que o senhor acha de mais interessante que o seu pai contou para o senhor, ou que o senhor soube da memória do seu pai? É aquela coisa lá que ele diz, bom, meu pai teve a grande honra de receber a mensagem de cessar fogo. E meu pai, durante a guerra, usava um cavanhaque. E uma vez apareceu na frente do general Zenóbio da Costa e mandou meu pai tirar o cavanhaque. E meu pai, bom gaúcho, era bastante teimoso. Então ele falou, eu não vou tirar o cavanhaque, se quiser o senhor me pega. E o general Zenóbio falou, então não apareça nunca mais na minha frente sem cavanhaque, com cavanhaque, a não ser que a guerra tenha acabado. E meu pai foi toda a guerra, o que é que ele fazia? Quando tinha que se apresentar ao senador da Costa, ele colocava um gorro, que tinha o cavanhaque, e entregava as cartas para o general, e com aquilo resolveu. Meu pai, em Alessandria, 2 de maio de 45, recebe a mensagem de cessar-fogo. O general Zenóbio estava lá e meu pai chegou na frente dele, tirou o gorro e o general falou, acabou a guerra? Acabou. E entregou o despacho na mão do general. E a outra coisa que meu pai se orgulhava muito era de ter passado pela guerra sem dano, conseguindo passar por uma guerra sem matar ninguém, diretamente, e sem ter dado um tiro.
ele conseguiu até aprisionar um alemão que na verdade se rendeu porque estava com uma perna quebrada. Então chegou à estação lá dele, que era bastante próxima da frente do combate, isso nos combates no quarto combate de Monte Castelo, 12 de dezembro. E sim, conseguiu até capturar um inimigo sem tocar no revólver e no fuzil. Esse era o grande poder. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Gostaria de saber se em algum desses movimentos existem os nomes dos pracinhas. Eu estive no Monte Castelo e senti uma falta danada de ver o nome dos pracinhas. Lá em Monte Castelo, e também a exposição, o mural que existe lá, está apenas em italiano. Já houve alguma conversa ou possibilidade de fazer um mural em português? E os nomes dos pracinhas? Falando do Monte Castelo, o nome dos arcos. Sim. Ali tem, de um lado tem as inscrições em italiano, do outro lado tem as inscrições em português. Na cruz, ou no chão, tem uma cruz de mármore preta. À direita e à esquerda tem as inscrições. São em italiano e português. Os nomes apenas estão no monumento da comunidade brasileira, que era o local, que era o cemitério. Uma coisa interessante, agora você vai começar de novo a parar de funcionar. Uma coisa interessante e que ninguém sabe é que os brasileiros sepultaram no cemitério de guerra brasileiro 47 alemães que morreram nos tiroteios, alguns talvez morreram, foi recolhido ferido, acabou morrendo na mão dos brasileiros. Pelo que sei, o cemitério brasileiro foi o único cemitério que acolheu os espólios dos inimigos. Nenhum outro país teve esse respeito para com o inimigo do brasileiro. Isso é muito a dizer sobre isso. Uma foto que mostra o espaço. Sim, tem uma quadra, o cemitério era dividido em 6 quadras. Quadra A, B, C e D tinham brasileiros, numa quadra separada à esquerda. Se vê na fotografia, tem os 47 túmulos dos alemães. Senhor Mário, os brasileiros foram transladados para cá. Esses alemães que foram sepultados em Pistoia, eles foram exumados ou continuam lá? Eles foram exumados ainda antes dos brasileiros, se não me engano em 56, e foram levados para o cemitério de Netuno, próximo a Roma, próxima cidade de Roma. Eu que agradeço a vossa presença. Sim, espero que isso seja um bom novo começo para divulgar essa história. Precisamos muito e precisamos fazer como esses senhores aqui de Campinas que se juntaram e trabalham sem se deixar, trabalham para não para juntar dinheiro, mas para manter essa associação viva, manter a memória dos nossos heróis viva. Parabéns pela apresentação e muito obrigado por estar nos apresentando esse material todo. Nós podemos agradecer.
Queria fazer esse agradecimento em nome de toda a diretoria da associação, o Kika, o Marino não está aqui presente, a Liliana, que é a nossa secretária, o João também, que é a parte artística, e todo mundo trabalha um pouquinho para isso aqui quando poder acontecer, tá bom? Muito obrigado mesmo. Até uma lembrança para lhe entregar. Uma lembrança da associação para você, que vai contigo. A última vez que você esteve aqui, você ficou bastante tempo lá no museu, vendo várias coisas, várias peças, e nós percebemos que algumas peças você ficou mais interessado nelas. Então nós fizemos a ideia foi reproduzi-las para que você estivesse contigo. Você olhando no álbum de fotos lá, você reconheceu em 3 delas as fotos do seu pai. E então você vai levar o seu pai contigo, pelo menos em memória da Associação dos Expedicionários Campineses. Todas, porque curiosidade sabe muito. Essa também. Isso aqui também é interessante. Essas duas. E para as suas irmãs, né? As suas 2 irmãs. Obrigado. É o mínimo que a gente pode oferecer pela amizade, pela tantos anos que a gente já pela mesma luta. Desde 2015, quando nós estivemos juntos na Itália, a Yara e eu éramos caronistas do carro do Mário Pereira para ir de lugar a lugar. Então foi uma amizade já desde 2015 que a gente tem contato, e a gente só tem a agradecer com essa não é poder nem troca, mas essa informação que a gente acaba recebendo do conhecimento que você tem desse assunto. Tá? É isso aí. Então, pessoal, a lojinha continua aberta, quem quiser algum material. Nós vamos subir para visitar o museu. Quero agradecer novamente a presença de todos. O museu está em construção. Nós estamos com 4 salas montadas, tem mais 2 para serem montadas. O nosso museu teve uma associação chamada Dogs of War, um pessoal que faz reencenação da divisão 148, e eles tiveram aqui no nosso museu, levaram o desenho, vamos dizer assim, de todas as salas, e fizeram propostas para nós. Nós, na medida do possível, estamos seguindo, outras não, depende do material que nós temos aqui em casa. Então, está sendo bem, estamos andando com esse trabalho, essa base desse trabalho do War para a gente ter como um norte, uma direção a seguir para não se perder. E estamos montando as próximas salas, deverão entrar sobre a Marinha e a FAP. Tem bastante assunto sobre isso já. E eu convido a todos vocês. Quer perguntar uma coisa? Só fazer uma observação, César, com licença. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, sou professor de História, eu ajudo aqui quando posso. Mas eu acho importante sublinhar que... Obrigado. Eu acho importante sublinhar que a Modéstia não permite, então eu tenho certeza que ele não iria falar, mas eu acho importante. Na terça e na quarta-feira agora, a SPSEX recebeu os seus novos alunos e alunas. É um orgulho para nós aqui em Campinas, né? Para vocês aqui em Campinas, que eu sou daqui, infelizmente.
Mas eu achei interessante ver entre as fotos como que a lição da fé deu certo, que na recepção, no portão de entrada, como se fosse ali na rua de entrada da escola, os alunos eram recebidos com aperto de mão pelo próprio comandante da escola, que é o Coronel Brandaliz, que está presente aqui. Então acho importante destacar, parabéns, Coronel, pela sua postura, parabéns por mostrar o que é o nosso exército, que tão bem aprendeu com a fé. Seja bem-vindo aqui entre nós. O general Sérgio pediu para falar um pouquinho. Eu fiquei quietinho até agora. Agora está na hora do senhor falar. Eu acho que é um momento, uma oportunidade muito feliz de poder agradecer o nosso ilustre amigo, filho de um feriano que ficou na Itália, casou-se lá, trabalhou bastante pela FEB e esse nosso amigo também continua trabalhando. E uma coisa que é importantíssima de tudo que foi dito é o papel do brasileiro mestiço, que não tem isso, que aqui esse é melhor do que aquele, que chega num país que ele não conhecia o idioma, ele se adapta com o povo e deixa essas características que ele trouxe, deixou bem claro, da amizade que esse brasileiro militar, naquela terra que não era sua, ele consegue atrair a população do local por onde ele passou. Eu até acredito que hoje existam dois tipos de italianos na Itália: os do norte, onde a Itália passou, e os que não conheceram o trabalho da Itália. Meus parabéns, nós ficamos muito satisfeitos com tudo isso. Alguma coisa para falar? Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês aqui, em nome da diretoria da Associação dos Expedicionários Campineiros. Quero novamente agradecer a presença de todos e repetir o aviso: a lojinha continua aberta porque nós temos a nossa locomotiva para conseguir mover o nosso museu em função da lojinha e das anuidades pagas por vocês, sócios também, que colaboram bastante. Tá? Então, vamos visitar o museu, quem tiver interesse, quem puder. Tá? Essa semana foi muito bonita, nós fizemos uma campanha muito rápida. Vocês estão vendo dois aparelhos de ar-condicionado aqui, esse da Ecobrisa. Esses aparelhos são locados, né? Então a Ecobrisa é uma empresa de Campinas, muita gente já viu o equipamento deles montado por aí. E o dono da Ecobrisa é amigo nosso pessoal há muito tempo. Então conversei com ele nos forneceu esses aparelhos sem cobrar locação, para nós podermos estar aqui hoje. Então isso só foi cobrado a parte do frete e os técnicos que vieram regular os aparelhos. Então nós colocamos no grupo, ficamos muito surpresos que no mesmo dia que nós colocamos no grupo, cada um deu quanto pôde, 50, 100 reais, né? Eu sei que rapidamente somamos o valor dos técnicos virem até aqui. Foi a única despesa, vamos assim, cobrada por eles, que é empresa terceirizada, mas nós ficamos bastante contentes de ver a repercussão, e no mesmo dia nós já conseguimos, não tem muita circulação de ar. Então isso que move, que nos move, porque ele sabe que nós não estamos sozinhos. Tem muita gente colaborando, tem muita gente querendo que a associação vá adiante, e ele está com esse museu. Estive ontem conversando com uma pessoa da Secretaria da Cultura, e a partir, provavelmente, do segundo semestre desse ano, o Museu da Fé aqui nosso vai estar incluído nesses passeios que são feitos pela Secretaria de Cultura com as pessoas a pé. Eles vão em vários monumentos. Um dos monumentos que eles vão é no mercado municipal.
E vindo do mercado municipal, deverá ter uma próxima turma agora de 60 pessoas, agora mês que vem, mas no segundo semestre a próxima turma, provavelmente o nosso museu já vai estar incluído como um ponto turístico na cidade de Campinas. Então esse é graças a vocês. Muito obrigado a todos, vamos conhecer o museu lá, quem ainda não conhece.